Fala galerinha, tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Como eu tinha prometido para vocês, estou voltando com mais um vídeo aqui para falar sobre compressores. Como que a gente aplica? O que a gente deve pensar para poder usar um compressor? O que a gente quer? Qual que é a finalidade dele na nossa mix? Tanto ao vivo quanto para estúdio, certo? Então eu vou falar sobre os parâmetros do compressor. Para que eles vão ajudar? O que eles vão fazer na nossa vida? O que vai interferir cada parâmetro na nossa mix? Tanto para estúdio quanto para mix ao vivo, certo? Então, para a gente não perder muito tempo, eu queria pedir para aqueles que estão chegando pela primeira vez, que se não se inscreveu, que se inscrevesse aqui no nosso canal. Depois do vídeo, se curtiu, curtam, por favor, faz muito bem pra gente, ajuda muito, viu, gente? Vou deixar aqui no final para que a gente possa fazer a parte prática, e agora eu vou começar com uma teoria. Fiz uns rabiscos aqui mesmo para que vocês possam ter uma ideia. Espero que fique fácil o entendimento para vocês. Desconsiderem os desenhos, por favor, que aqui é mais para falar sobre a funcionalidade do compressor, tá ok? Não vamos perder muito tempo, então eu fiz aqui uma linha onde a gente vai ter desse lado uma barra onde simboliza o volume e a timeline, certo? E um rabisco, como eu falei, que vocês podem perceber aqui como se fosse uma música, né, já mixada, ou um canal de entrada, né, que a gente ainda vai poder mixar, fazer alguma coisa. E vamos supor que é uma música que começa baixinho, no decorrer dela ela vai ganhando um corpo, no refrão oscila em volume e depois ela vai caindo aqui, como qualquer música. Começou, terminou baixinho, certo? E aí a gente, durante a edição ou durante o ensaio, eu percebi que ela ficava bem melhor em um determinado volume, e simulei isso aqui para que a gente possa falar sobre compressor, certo? Suponhamos que na nossa edição ou no nosso ensaio a gente tenha percebido que em menos 25 dB até menos 5 dB ela soou bem melhor, ou por um outro fator, de repente na mix, né, a gente percebeu que ficou melhor, e aqui no pico dela, em mais 3 dB, rachou, veio ruído, veio sujeira e atrapalhou a nossa mix. O que a gente quer fazer? Fazer com que essa mix toda, ou esse canal, soe de uma forma boa, sem perder essa dinâmica que a música tem, certo? Sem perder essa dinâmica, que é importante. A gente pega o exemplo de uma música clássica. A música clássica ela é totalmente dinâmica, ela começa baixinho, outra hora dá um pico, volta baixinho. Um exemplo, né? A música clássica, entre outras que nós temos aí, que tem essa dinâmica, né? E isso seria mais ou menos o que a gente pretende fazer. Fazer com que a faixa fique entre essa linha aqui, para nós ficou bom, ficou audível, certo? Então, esses são os parâmetros que nós temos no compressor. Então nós temos o ganho, o threshold, o attack, o ratio, release e o knee, que eu vou deixar por último. O ganho, o threshold, o attack e o ratio, nós vimos falar sobre eles no gate. Só que aqui, por mais que haja a semelhança no nome, a função é outra, tá? O ratio nós não temos no gate, me desculpa. O threshold, o attack e o release nós temos no gate, certo? Vamos lá então, começando pelo ganho. Esse ganho, gente, não é de entrada, ele é de saída do compressor. O sinal entra com um volume e ele tem um ajuste de ganho na saída do compressor. Então, nesse caso que eu percebi que a nossa trilha aqui
está muito baixo, eu posso, antes de tudo, fazer com o ganho que ele suba até onde eu quero, o começo. Vai ficar mais ou menos assim, ok? O que a gente pôde perceber? Que ele subiu toda a trilha. Ele não subiu só o começo, ele sobe toda a trilha. O que vai fazer mais compressão para a gente poder chegar onde a gente quer, certo? Ok, esse foi o ganho. Então o ganho eu consigo fazer ele chegar onde eu quero se estiver muito baixo, ok? Threshold, esse é o nosso limitador. Aonde é o limite que a gente quer? No nosso caso aqui é o menos 5 dB, certo? Menos 5 dB. Então eu vou pôr o meu threshold do meu compressor em menos 5 dB. E esse vai ser o meu limitador. É aqui que eu quero que seja o limite da minha trilha. Seria ideal, né? Se fosse uma música sem dinâmica, seria muito mais fácil, mas não, a música é dinâmica. Então, no período de pico, eu quero que ele se limite a menos 5 dB, certo? O ataque. O ataque, nós vamos falar isso no gate. O ataque é exatamente a velocidade que o nosso... Eu peguei essa tela do Reaper, tá? É a velocidade que isso aqui vai se fechar. Isso aqui, quando começa a se fechar, ele tem um tempo que eu ajusto esse tempo no ataque. É importantíssimo, porque se você coloca ele muito demorado, se a música é muito dinâmica, você não vai ter tempo. Se ele demorar muito, ele vai passar, porque ele não vai ter velocidade para fechar. Então, normalmente, dependendo do que a gente quer, conforme a nossa gravação ou o nosso ensaio, é legal que ele fique rápido ou um pouco mais lento, mas não muito lento, porque senão ele não vai atuar, certo? E esse foi o nosso ataque. Esse cara aqui, o Rachel, é ele que é toda a sacada do compressor. E eu vou levar um pouquinho mais de tempo para falar sobre ele, porque ele é um pouco mais complexo. Peguei essa tela novamente do Reaper e eu queria que vocês se atentassem às informações que nós temos aqui, ó. Milissegundos, estamos falando de tempo, decibéis de energia, hertz das frequências e aqui tempo de novo. Olha o nosso amigo Rachel, a informação que ele me dá. E aí, eu não sei se vocês se lembram disso, mas eu até peguei uma imagem para que vocês pudessem ver. Lembra nas aulas de geografia, onde nós tínhamos os mapas e havia uma escala, né? E era essa a informação, aonde esse 2 pontos significa a escala real, ou seja, o tamanho real, né? Se eu pegar um mapa do Brasil, por exemplo, o Brasil tem não sei quantos quilômetros aí, certo? De tamanho dele, certo? Então imaginem como que ia ser para ver. Vamos dividir o Brasil em 10 milhões de vezes para que que a gente possa ver, né, em tamanho real, em proporção. E como que funciona essa escala? Eu diminuir, e se eu pegar, vamos supor, eu pego uma régua, eu abro esse mapa em cima de uma mesa, pego uma régua e marco 2 pontos e traço uma linha reta de algum ponto do estado de São Paulo para o estado do Rio de Janeiro, no mapa do Brasil. Ele me deu um valor em centímetros, certo? Se eu multiplicar isso por 10 milhões de vezes, eu vou ter o valor real da distância, né, desse mesmo ponto até o mesmo ponto do estado do Rio de Janeiro. Eu vou ter a distância real. É óbvio que eu vou ter que converter isso para quilômetro, mas essa é a ideia da escala. E assim funciona o nosso amigo Rachel, um compressor. Então, ele atua
acima do threshold. Suponhamos que em alguma faixa isso aqui passe 3 dB do meu limitador, que é o threshold aqui. Passou 3 dB. Então 3 dB é o tamanho real do que passou, ou seja, equivale ao 1. É o 3 dB. Então, nesse caso do exemplo que eu estou dando, 3 dB equivale a 1, certo? Se ele tiver 1 por 1, é que nem o mapa. Eu não dividi por 10 milhões? Se fosse 1, que era o tamanho real do mapa do país, né? Do Brasil, e eu colocar por 1 por 1 vai dar ele mesmo. Então é a mesma medida, ou seja, o compressor não vai atuar. Se eu colocar 2, o que essa escala vai me dizer? Que os 3 dB que passou, ele vai tirar 3 dB e mais 3 dB. Seria 2 vezes o valor que passou. Então se passou 3 dB e aqui tiver 2, então vai ser 2 dB que ele vai tirar para cada 3 que passar, certo? Se passou 3, desculpa gente, se passou 3 ele vai tirar 6 dB, porque é 3 mais 3. Se eu colocar 3, então vai ser 3, 3, 3. Por quê? Ele pega o que passou, calcula e divide por esse valor aqui, ó. E aí a gente vai ter um resultado em dB. Não que seja isso por dB, isso não representa dB. Isso representa uma escala, é uma proporção que ele pega para poder tirar. É uma divisão que ele faz, vamos falar assim. Só que ela nunca é exata. Por quê? Porque é muito dinâmico. Ele nunca se mantém em 3 dB só acima. As faixas vão oscilando do tanto que passa do threshold. Então a gente nunca vai ter um valor exato. Então nunca esse valor vai ser exato. É uma proporção que a gente usa para ter uma referência. E o que é importante, como que funciona na prática isso? É ouvir e acompanhar os gráficos que estão aí para nos auxiliar nessa parte. Se eu quero que nesse caso que nós estamos usando aqui, ele tenha daqui até essa faixa amarela de menos 5 dB, é mais ouvindo e sentindo o que está acontecendo que a gente vai ter a noção real, né? Para que a gente possa chegar nisso aqui, que é o nosso objetivo nesse nosso exemplo simples aqui, de uma forma visual, tá? Não dá para comparar isso com áudio. A escala aqui não é real, então é uma simulação visual do que é o compressor, para que fique um pouco claro os parâmetros dele. Saindo do rate, a gente vai no release. O release é o tempo que eu levo para poder abrir essa compressão, porque se o ataque é o tempo de fechar, o release é o tempo que ele vai ter para abrir a compressão. Imagina um release muito devagar aqui. Se você colocar um release muito devagar, o compressor vai atuar e quando a música descer, esse compressor ainda vai estar fechando. Então você vai estar comprimindo essa parte que não é para estar comprimindo mais. Você vai comprimir o que não é para comprimir. Então é importante que assim que a faixa desça do limite do threshold, ele já volte na hora, para que você não sinta tanto. É óbvio que existem os ajustes para que ele não fique grosseiro, porque se ele ficar muito grosseiro vai ficar perceptível. Se ficar perceptível fica ruim. A ideia é que tudo soe natural. Então isso é o que? Ouvido e acompanhar os gráficos na prática, né? Mas é importante saber a função de cada um e o que você está mexendo na hora que você está virando um botão, né? Para não ficar perdida. E o Ni. Esse é o Ni. O Ni é um... Eu vou fazer uma simulação aqui. Eu peguei de novo esse painel e vou fazer uma simulação. Vou fazer um marca-textozinho aqui. Vamos fazer uma simulação, certo? Eu vou falar que eu vou pôr o meu threshold aqui nessa posição aqui, certo? Seja ela qual for, né?
menos 15, menos 20, não sei. Mas vamos inventar um valor qualquer aqui, e esse aqui é o meu limite. E eu tenho uma faixa que passou do meu limite, que é o threshold, certo? Olha o meu Ni aqui, ele está em 0 e o parâmetro dele é em decibel. O que eu quero dizer aqui? Se a minha faixa bateu aqui no meu threshold e passou, o meu compressor vai atuar, certo? Na hora. Então, até o threshold está tudo normal, passou do threshold, o compressor fecha, conforme os outros parâmetros que nós ajustarmos aqui, como o rate, o ataque, certo? Tem uma velocidade, né, para poder fechar. Se eu colocar o Ni em, vamos supor, 4 dB, esse compressor ele vai começar a atuar 4 dB antes do threshold. E vai, quando começar a descer, 4 dB depois. Quer dizer, não sei se vocês conseguem perceber que vai ficar uma coisa mais suave e não tão seca. Se ele começar a comprimir antes, ele vai ter uma compressão mais suave. Ela não vai ser tão seca. Tem um gráfico que mostra esse tipo de exemplo, mas eu queria que vocês entendessem e fixassem na cabeça isso, que o Ni quer dizer que se eu coloquei 4 dB no Ni, 4 dB antes ele vai começar, para que quando chegar no limitador, ele já esteja comprimido no limite que a gente quer. E não após o meu threshold. Ele vai dar uma suavizada na compressão. Tudo isso vai ser percebido mais de ouvido. E acho que a gente vai conseguir perceber isso no exemplo que eu vou dar lá no final do vídeo, direto no Reaper. Certo? Esse é o Ni. Ajustamos todo o Ni, né? A nossa parte de compressor. Digamos que a gente tenha conseguido chegar nisso que é o que a gente quer, certo? E o que resta agora para a gente é praticar. Como eu havia falado, eu deixei aqui no Reaper uma faixa, eu gravei no violão isso aqui hoje à tarde, tá? Não ficou legal, não gravei no estúdio, gravei com o microfone RTA, para vocês terem uma ideia, que eu uso para fazer alinhamento de sistemas. Então eu peguei muita sala, então não está legal a gravação, não reparem nisso. Porque a ideia é mostrar na prática como funciona, né? Todos os nossos parâmetros aqui, certo? A trilha que eu peguei é essa. Eu começo dedilhando e depois coloco uns acordes para dar uma subida na trilha, né? E é isso aqui. Percebam que ele está a menos 30, né? Quase menos 18. Certo? Então o que eu quero? Eu quero que ele comece, ele está na parte do dedilhado, a menos de menos 30. Eu quero que ele fique entre menos 30 e menos 24, porque ele está passando. Só para que a gente possa fazer. Não interessa o que vai acontecer na faixa nesse momento, porque é só uma ideia do que a gente pode fazer com o compressor, certo? Então eu vou dar um ganho na saída dele aqui, ó, para que ele fique modulando entre menos 30 no começo. Aí, chegou a menos 30. Então ele chegou na parte do dedilhado a menos 30, certo? E eu quero que ele fique entre menos 30 e menos 24, certo? Eu vou pegar o meu threshold e vou descer no meu limitador. Lembra que eu falei que não dá para ter tanta referência porque a dinâmica é diferente?
né? Então eu vou olhar aqui, ó, e vou pôr o meu ratio em 2:1. Vou colocar aqui 2:1, ou seja, o tanto que ele passar 2 vezes ele vai descer, certo? O tanto que passar do meu threshold 2 vezes ele vai descer, para que permaneça em menos 24. Dedilhado a partir de menos 30, na parte do acorde eu quero que ele fique até menos 24, certo? Vamos lá. Seria isso, tá vendo? Eu vou desligar o compressor, ó. Então, dedilhado entre menos 30 e o meu acorde. Digamos que a gente já acertou, ficou realmente, né, entre menos 30 e o menos 24. E agora eu queria que vocês ouvissem a diferença do Mi. Eu vou colocar ele para começar a comprimir 3 dB antes, certo? 3 dB só. E vamos ver o que vai acontecer no nosso som. Na parte do dedilhado ele já está comprimindo um pouco. Eu vou oscilar esse Mi para que vocês percebam como fica suave a compressão, né? Tá vendo que deu uma suavizada? Olha se eu puxar mais, ó. Ele já vem comprimindo bem mais, né? Desligando o compressor. Ligando o compressor. Galera, é isso que eu queria mostrar para vocês, que como funcionam os parâmetros do compressor e o que a gente pode obter dele, né? O que dá para fazer com ele, né? Normalmente o Mi eu uso muito nas saídas, quando eu quero uma compressão longa, que a gente fala, né? Eu não quero uma compressão rápida, eu quero uma compressão longa. Isso faz com que fique suave a mix, né? Eu uso muito em saídas, tanto para PA quanto as saídas de monitor. Fica uma coisa mais suave, isso ao vivo, né? Ou então numa gravação em estúdio você consegue usar isso nas trilhas, né? Separada, na própria mix em geral, enfim, nos grupos, né? É uma infinidade de possibilidades, mas a ideia é entender os parâmetros do compressor para que a gente consiga chegar no nosso objetivo mexendo apenas no que é certo, tá? Peço desculpa mais uma vez pela gravação, pelos rabiscos, mas se ficou alguma dúvida, por favor, né? Deixa a pergunta aí, eu vou fazer o possível para responder o mais rápido possível. Se for necessário, a gente faz outro vídeo explicando, né? E eu já então agradeço, né, a vocês, agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Se alguém quiser pedir vídeo sobre algum outro assunto, fique à vontade, por favor, né? E é óbvio que o que eu não souber eu vou pedir orientação, explicação, mas a ideia é essa mesmo, gente. Agradeço muito, muito mesmo a participação de vocês até aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo aí do meu canal Sun Sounds, ok? Muito obrigado, viu, gente? Valeu!